Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, que a paz esteja com todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a Deus e a esta casa pelo convite para estar aqui, uma oportunidade a mais para progredir, nem que seja um milímetro de um milímetro, A gente está aqui para tentar se melhorar, e a oportunidade de estar estudando o Evangelho e trazendo de certa forma alguma reflexão não é nenhuma coisas para se vangloriar, é uma necessidade que nós temos também enquanto espíritas, enquanto seres espirituais que estamos aqui encarnados na nossa jornada. Isso aqui faz parte da missão que abraçamos, ao vir para cá. Para a noite de hoje, antes do Claudionor me perguntar se eu poderia fazer a palestra, eu sou muito viciada nas músicas do Padre Zezinho, em música em geral. Eu trabalho o dia inteiro, das 7h30 até as 11h30 da noite, online, com música, seja espírita, seja Padre Zezinho, um dos dois. Então, dependendo dos dias e da hora. E eu estava já há uns 2 dias ouvindo algumas músicas dele, de um CD que mexeu muito comigo, que chama O Social em Canção. E quando eu estava ouvindo aquele CD, na hora eu falei, tá aí um bom tema para se explorar no Evangelho, no Livro dos Espíritos, porque eu ainda não falei disso e é algo que me inquieta muito, justiça social. E aí eu fui capturando algumas coisas daquelas letras, são 38 minutos o CD, capturando cada música mais difícil de fazer a gente chorar, e depois eu fui fazer a pesquisa, então, para ver como vincular tudo isso ao Evangelho e à doutrina, porque não é à toa que ele escreveu sobre aquilo e cantou. Então eu tenho aqui a inspiração por meio destas canções, e eu vou subsidiar com o Livro dos Espíritos nas questões 873, 875, 876, 879 e 888. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o capítulo 15, que fala que fora da caridade não há salvação. Foram os dois que eu procurei, que se aproximam muito do tema, porque esses 2 capítulos têm como eixo principal a caridade. E quando se fala de justiça social, não tem como não falar de caridade, de amor a Deus, de amor ao próximo. Não tem como não falar de trabalho na seara do bem, trabalho na caridade. Então a primeira coisa, quando eu estava ouvindo aquilo, a primeira grande inquietude que me veio foi a questão da riqueza e da pobreza. Isso ainda nos causa inquietude. É algo que a gente tem que se perguntar todo dia. Esse mundão que está aí, com milhões e milhões de pessoas passando fome, jogadas às ruas, crianças, idosos, pessoas doentes, as filas imensuráveis, com falta de assistência médica e tantas outras coisas, guerras no Oriente Médio, em tantos lugares. E isso tudo por uma única coisa, cobiça. A cobiça que é a filha do egoísmo. E isso nos inquieta, ou nós continuamos na nossa zona de conforto, em casa, assim, tranquilo, só assistindo aquilo no jornal, ou lendo em algum lugar, ou na internet, vendo aquelas imagens que são dolorosas e que demonstram o sofrimento imenso das pessoas. Será que aquilo ainda nos incomoda? Essa é a primeira pergunta que nós temos que nos fazer como espíritas e cristãos. Porque qualquer cristão tem que se sentir muito incomodado com tudo isso. Porque não faz parte da lei divina, não faz parte da lei do amor, não faz parte do Evangelho de Jesus, essa situação que nós estamos vivendo. Ela acontece desde o começo dos tempos, as barbáries. Mas cada vez mais ela está ficando pior. Mas o que mais nos traz angústia é que antes as pessoas ainda, de um modo geral, se incomodavam com estas situações. E hoje nós estamos assistindo praticamente uma omissão, de modo geral, uma
um conformismo, digamos assim, social em relação a isso. E isso nos angustia e deveria angustiar a todos. Porque se nós somos cristãos, se nós dizemos, né, que amamos a Deus, que amamos o próximo, nós não podemos aceitar sem fazer nada, por menor que seja. E aí está o grande, né, a grande sacada. Fazer o quê? Né? Então veja bem, a cobiça é o que movimenta tudo isso, porque ela é filha do egoísmo. E o egoísmo é algo, né, a gente sabe que o egoísmo e o orgulho todos nós carregamos. Só que em alguns esse egoísmo pode se tornar mais acirrado e se tornar, digamos assim, a maior dos defeitos, porque isso não é qualidade, e gerando, né, tudo isso que nós estamos vivenciando. Então ainda se pergunta qual o papel da cobiça nas injustiças sociais que nós assistimos todos os dias. É possível matar essa cobiça que gera o mal? Será que algum dia essa cobiça será vencida? Essa do querer ter mais em detrimento do outro? De cada vez, farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada vez eu quero ter o meu e não quero saber, o outro não tem porque ele não lutou, porque isso, aquilo, outro. Então, será que isso é possível? Porque só quando nós conseguirmos matar essa cobiça, seja dentro de nós ou nos meios onde estamos atuando, é que nós vamos ter uma coisa chamada justiça social. Muitas pessoas acham que a palavra justiça social está vinculada à questão de partidos, à questão de movimentos sociais, a ONGs, a isso, aquilo, outro. Não. Justiça social é algo que se pratica como cristão. Porque a justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e de solidariedade coletiva. Ela envolve essa solidariedade que gera a fraternidade. Então, justiça social não é só um chavão que se usa muitas vezes, principalmente na época das políticas, os mais espertos que sabem que isso pode comover pessoas, usam muito essa questão da justiça social nos seus discursos. Não caiamos nessa. Porque a verdadeira justiça social, ela tem a ver com o amor, com a caridade. Ela não é discurso, ela é sentimento em ação. Porque a verdadeira caridade, ela tem que ter o sentimento e a ação. Não se faz caridade só com um ou com o outro. Então, para você praticar justiça social, você tem que também exercitar o ato da caridade, mas uma caridade que movimenta o seu sentimento e que te move a fazer alguma coisa, seja por pensamento quando oramos pelo outro, seja por palavras quando acolhemos e ajudamos o outro no dia a dia nas suas angústias, seja pela prática efetiva, como a doação, a ajuda material que você leva até o outro. Porque a caridade se faz nesses 3 âmbitos: pensamento, palavras e ações. Mas todas elas necessitam do sentimento e da ação. Quando eu oro por alguém, eu estou praticando uma ação com base no sentimento. Quando eu dou o meu ombro ou acolho alguém para ouvir, eu também estou praticando uma ação. As pessoas também muitas vezes acham que a ação é só o ato material, e não é. A ação é toda e qualquer movimento que eu faço para exercitar aquilo que eu tenho em mente, aquilo que eu tenho no meu coração. Bom, então a igualdade equitativa de oportunidades, que nós precisamos trabalhar para que todas as pessoas possam ter o mínimo de oportunidade, para, como diz o Padre Zezinho, ter trabalho e ter pão. Nós todos temos trabalho? Pode ser que alguém esteja sem trabalho, mas nós todos temos o pão, de uma forma ou outra, com certeza nós que estamos aqui temos o pão. E quantos que não têm nem o trabalho e nem o pão? E que às vezes nem na mendicância consegue o seu pedaço de pão. Então o trabalho e o pão é algo
que é inerente à dignidade humana. Não importa qual o trabalho, né? A dignidade humana, quando alguém diz assim, o trabalho dignifica o homem, ele dignifica se ele lhe der condições de viver com dignidade. Então, a dignidade se dá exatamente pela questão da aquisição do seu pão diário, né, com o suor do seu trabalho. Então, ainda o padre Zezinho diz que quando a gente conseguir essa justiça social, ele não diz, ele canta de uma forma linda. Eu aconselho vocês a procurarem o CD Canção pelo Social. Ele diz assim, a justiça social, ela vai nos ajudar a caminhar sem desengano e chegar sem prejuízo a qualquer direito humano. Rico preocupado com a fome do irmão e pobre sem revolta ou gana de matar. Por que ele diz do pobre sem revolta ou gana de matar? Porque a miséria e a fome faz com que nós, seres humanos, coloquemos para fora aquilo que nós temos, às vezes, de mais cruel. Pelo desespero, pela falta de esperança, né? Por não ver nenhuma saída. Então é isso que ele coloca, que a justiça social poderia evitar e pode evitar muito do que nós vivemos hoje em termos de revolta, em termos de violência, em termos de sofrimento humano. Dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Humana. Quantas pessoas sabem disso? Foi criado há 19 anos pela ONU o Dia da Justiça Social. É um dia que as Nações Unidas, né, ou a Organização das Nações Unidas, para discutir as questões, né, mais prementes da desigualdade que rola pelo mundo e das injustiças, né, das quais os seres humanos, não importa a raça, a cor, o credo, partido político, não interessa onde nasceu, onde vive, né, todos os seres humanos deveriam, pelo menos, receber o mínimo, né, os mesmos tratamentos. O Brasil é um país que tem muitas leis bonitas, mas que são só leis, só de direito, e que a maioria não ocorre de fato. Então nós somos campeões, sabiam? No mundo, em elaboração de leis. E nós temos muitas leis que buscam justiça social, que falam disso, falam daquilo outro, mas que não se efetivam. Por que elas não se efetivam? Exatamente porque ainda falta, né, em nós, a maioria de nós que nos dizemos cristãos, esse sentimento que move a caridade. Então ficamos muito no discurso e raramente na ação. E não é só quem não, né? São em todas as religiões. Quem não tem religião, quem é espírita, católico, evangélico, terrestre, nós estamos falando de nós seres, né, espíritos encarnados. Então, veja bem, a justiça social, ela precisa ser algo que esteja a serviço do cristão, seja fruto do serviço do cristão, né? Porque é com esse trabalho que nós podemos garantir liberdades fundamentais para todos, né? O direito à saúde, o direito à educação, o direito a tudo, a professar a sua fé, coisa que nós estamos vendo, por exemplo, hoje, né? As pessoas que têm uma fé diferente da maioria estão sendo ameaçadas, estão sendo mortas, estão sendo perseguidas, mesmo no Brasil. Pensem, por exemplo, as religiões de matriz africana, Candomblé e a Umbanda, que no Rio de Janeiro as pessoas precisam se esconder para praticar. Então, assim, a violência está tão grande que já não se respeita sequer a questão da fé, como se todos nós tivéssemos que caminhar ou sermos totalmente iguais, quando nós sabemos que não somos, porque somos espíritos, cada um com a sua jornada, cada um com a sua evolução, e que, portanto, cada um está aqui vivenciando, praticando aquilo que a sua evolução ainda lhe permite ou lhe exige. Então, veja bem, igualdade de oportunidades e manutenção das desigualdades só desfavorece os mais desfavorecidos. Eu sou uma pesquisadora da área,
de direitos humanos, de ações afirmativas, todas as coisas que a gente chama na academia de temas malditos. E algo que eu sempre carrego nos meus textos, nas minhas falas, é que a gente precisa tratar o desigual de forma desigual. Isso é uma fala que vem inclusive de outros pesquisadores. Porque se nós tentarmos tratar o desigual de forma igual, nós estamos desfavorecendo-o cada vez mais. Imagina você tem uma pessoa analfabeta e uma doutora. E aí você tentar tratar os dois da mesma forma em determinados temas, em determinadas áreas. O desfavorecido, o analfabeto, vai ficar pior ainda. E vai se sentir pior ainda. Então, tratar de forma desigual os desiguais é você dar essa oportunidade àqueles que ainda não chegaram naquele patamar em que os demais estão. E o Evangelho nos diz que a função, por exemplo, do homem sábio na terra, do homem e da mulher sábio na terra, é trabalhar para a evolução dos demais, e não para desqualificá-los ou humilhá-los. Assim como a função do homem rico na terra, ou da mulher rica, é fazer o quê? É alçar progresso para os irmãos, e não só acumular riquezas. Então, veja bem, mesmo com a existência de tantos mecanismos que a gente tem, seja leis, sejam projetos e tantas outras coisas, para a promoção da justiça social, ainda temos muitas dificuldades de transformar esses princípios em realidade. Muito difícil. Por quê? Isso porque a pobreza, a discriminação e a negação dos direitos humanos, da pessoa humana, continua a marcar a maior parte das relações humanas. A separação entre ricos e pobres, as separações raciais, étnicas. Como é que nós tratamos, por exemplo, os indígenas da nossa cidade, do nosso estado? Como tratamos, os pobres, os velhos, os abandonados, os mendigos da rua, os moradores de rua? Nós que estamos aqui e que professamos uma fé cristã, que falamos em caridade, quantas vezes passamos por alguém que está com a mão esticada pedindo uma esmola e dizendo assim, não vou dar esmola não, porque dar esmola é contra a tudo, já vai estimular cada vez mais a mendicância. Quantas vezes você está comendo num restaurante e um garotinho se aproxima e pede alguma coisa, e muitas vezes as pessoas mandam sair fora, ou o garçom vem puxando pelo braço e você não reage. Então são coisas do dia a dia que parecem que são pequenas e que são costumeiras, mas que na verdade elas se tornam grandes nesse processo da injustiça social. Somos nós, e às vezes fazemos isso sem perceber, porque já estamos acostumados com a nossa inferioridade enquanto espíritos a fazer esse tipo de coisa, e não paramos na hora para refletir. Às vezes depois dá um pezinho na consciência, mas aí já foi, A criança já ficou sem a comida, o idoso já ficou sem a moeda que ele pede na porta do banco, o aleijado e etc. Então, quando a gente vai no livro dos Espíritos, para ver o que é justiça, é interessante porque eu fui verificar como é que é tratada a questão da justiça. Então lá tem várias questões, mas uma que chama a atenção é a 875, quando Kardec pergunta assim: como se pode definir a justiça? E os Espíritos respondem numa única frase: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Olha, às vezes a gente fica fazendo um baita de um discurso para falar o que é justiça, E na verdade ele fala numa única frase: é respeitar, o Espírito de Verdade diz, é respeitar os direitos dos demais. E aí quando você vai procurar, então, o que é caridade? Se a justiça tem por base também a caridade, o que é caridade? Aí lá na questão 886, Kardec perguntou aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? De novo, os Espíritos nos dão outra lição, respondem numa única frase: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então não nos cabe, por exemplo, julgar
né, o que está ocorrendo com quem está necessitando de ajuda, com quem está em situação de desfavorecimento. Eu aprendi desde pequena com a minha avó que quando a gente dá alguma coisa para o outro, a gente deu. Não importa o que ela vai fazer com aquilo. Então tem pessoas que dizem, eu não vou dar dinheiro porque vai comprar cachaça. Eu não vou dar isso porque vai vender. Não interessa. Quando você der algo para alguém, você tem que dar sem o apego. Você se desapega totalmente. Então o que ele vai fazer, ou ela vai fazer com aquilo que você doou, nem que seja na sua frente, não importa. Porque diante dos olhos de Deus, você fez o ato que você deveria fazer. O que o outro está fazendo é responsabilidade dele. Então, às vezes, você doa alguma coisa, alguém diz, olha lá, você acabou de ajudar, está lá no boteco. Problema dele, não é meu. Eu dei com a intenção de auxiliar, pensando, disse que estava com fome, está com fome, então aqui está. Agora, se a fome não era aquela que eu imaginei, era outra, isso já não é um problema para mim. Tem que ser um problema para quem fez o ato, para quem assumiu. Porque não é assim que a doutrina nos ensina, que cada um de nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, que nós não temos esse negócio de salvar o outro, como algumas das nossas religiões. Eu fui católica há 44 anos, né? O ex-marido dizia assim, vai para a missa, reza lá porque você tem que me salvar. Salvar o quê, moço? Eu respondia sempre, só se for da boca da onça. Por quê? Porque a gente não salva ninguém. A gente ora pelo outro, a gente ajuda, a gente pede. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Então isso é que nós temos que ter em mente quando nós vamos ajudar, né? E aí, com esse conceito de justiça, esse conceito de caridade, que o Padre Zezinho canta mais uma vez. Não dá para fazer de conta que as pessoas, que o pobre não vai reagir, que o infeliz não vai reagir. Não dá para fazer de conta que isso não vai acontecer. Pois a miséria cansa e essas pessoas não se conformarão. Que é o que nós estamos vendo, tanto de revolta, de pessoas que matam por 10 reais, matam por alguma coisa aí, assaltam um mercado para pegar 1 quilo de comida e qualquer coisa. Por quê? A reação começa a se dar. E eu lembro em 1998, quando eu fazia meu mestrado em São Paulo, um professor de filosofia, li uma obra de filosofia sobre na questão da barbárie, e dizia que não demoraria muito e a barbárie se instalaria na terra. Por quê? Aqueles que têm o poder e a riqueza iriam se isolar, se fechar, se cercar de arame farpados, isso, aquilo, outro, aparelhos eletrônicos, mas nada disso adiantaria, porque aqueles que estariam sendo subjugados, estariam na situação de miséria, se revoltariam. 1998, eu lendo aquilo de alguém que escreveu isso em 1800 e alguma coisa. E eu dizia, gente, mas isso já está ocorrendo. Quando a gente observa como as pessoas estão se isolando em condomínios, condomínios de alto luxo, na vã ilusão de que estão protegidos, quando alguém resolve realmente tomar a sua parte, aquilo que ele julga o seu quinhão. Então ele diz que os pobres do mundo inteiro estão gritando que não dá. Não dá mais para suportar a indiferença dos irmãos, cada vez mais ricos, que fingem não entender. Não dá para viver em paz onde não há o que comer. Não dá para brincar de paz onde a miséria não acabou. Então o que a gente tem que ter a consciência de que sem justiça social não haverá paz. Ou nós trabalhamos em prol dessa justiça, ou nós estamos condenados a não termos paz. Aliás, nós já estamos praticamente nesse caminho, Todo mundo se preocupa com a cerca elétrica, com o alarme, com o portão eletrônico, o tempo que esse portão vai demorar para abrir e fechar, vai que alguém chega correndo, com o carro cheio de alarme. E aí? Isso é ter paz? Adianta ter tudo, ter muito e não poder usufruir de livre e espontânea vontade?
Então ele diz, não dá para fazer de conta que o país virou cristão, que dá para viver de abraços e sem pão, né? Tapinha nas costas. Está chegando a hora de todo mundo ganhar tapinha nas costas, principalmente os mais pobres, né? Ah, não, vamos resolver. Você me dá o seu voto que nós vamos resolver. E lá se vão mais 4 anos, na mesma miséria, no mesmo estado. Então ainda, né, ele diz nas suas canções que falta luz, e aí o peso da dor é demais, a cruz pesa muito e falta paz, que falta amor, e essa dor fere e assusta o povo. E ele pergunta, quem vai socorrer o povo? Quem vai socorrer? Contra a violência, gente sem teto, gente sem rumo, povo que morre. Quem vai socorrer? E por último ele diz, falta fraternidade. Sem fraternidade não tem justiça social. E a fraternidade é uma das condições para se praticar a caridade, é um primeiro caminho. O Evangelho nos diz, né, que a caridade, ela é o caminho mais curto para a perfeição, para alcançar Deus. Vocês sabiam disso no Evangelho? Fala isso para nós, né? Quando diz que fora da caridade não há salvação, ele diz que a caridade tudo vê, tudo sofre, tudo suporta, e que a caridade é como se fosse um caminho reto para chegar em Deus. Então nós é que escolhemos os caminhos tortuosos, né? E ficamos para lá e para cá. Por quê? Porque fazer caridade é difícil. Mas se nós começarmos a praticar a caridade de fato, nós podemos estar progredindo, alçando, né, o caminho, o melhor caminho para nós, e também mostrando aquilo que o Evangelho de Jesus nos pede: amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o ato maior. A lei do amor, ela é clara. E a caridade é a maior de todas as virtudes, né? Temos a fé, a esperança e a caridade, né? O pobre vive de esperança. O verbo esperançar, que Paulo Freire tanto falava, né? Ele colocava, quando ele falava dos pobres, ele falava no verbo esperançar. E ele também previa as multidões indo às ruas brigando por pão, por justiça. Então nós temos que nos perguntar: somos fraternos? Somos caridosos? Somos solidários? Somos amigos? Esse país é realmente o país da esperança? É o nosso país. Então nós temos muitas vezes os enganos materiais, as coisas que estão ocorrendo praticamente nos cegam e nos ensurdecem para todas essas situações. Nós estamos sempre antenados, né, com os campeonatos nacionais, mundiais, né? Agora vem aí mais uma Copa Mundo para tirar toda a atenção do povo, né? É as Olimpíadas, é a pandemia, é não sei o quê, é a CPI. Então tudo aquilo enche os nossos olhos e os nossos ouvidos, e com isso nós não ouvimos o lamento dos miseráveis. Nós não vemos o nosso irmão que quase tropeçamos nele na rua. E ainda muitas vezes reclamamos dizendo: eu não ajudo porque eu não posso. Não, o que eu tenho mal dá para mim. E Jesus nos ensinou lá com a parábola lá do rico e da viúva, que quem mais tem é quem menos dá. Quem menos tem é que sempre geralmente ajuda. Tem até uma piada que rola no Face, né? Quando você vai na casa do rico, você não ganha nem água. Quando você vai na casa do pobre, você ganha café, uma mudinha de planta e um volte logo. Porque ainda, né, essas pessoas ainda conservam essa coisa da fraternidade, da amizade, etc. Então, quando nós falamos aqui, quando Paulo fala da caridade, lá no Evangelho, no capítulo 15, eu vou ler só o último trecho. Ele diz assim: para fazer o bem, no item 10, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis usufruir da luz do Espiritismo. Não porque sois aqueles que não só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque
ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ele faz de vós os melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-vos, se possa dizer que o espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e a mesma coisa. Pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o seu culto. E aí, para encerrar, eu termino aqui ainda com algumas frases, com 6 frases de uma das músicas do Padre Zezinho desse CD. Ele diz assim, é uma música que ele começa dizendo Pai Nosso, né? E aí ele canta aquele Pai Nosso assim, como um grito um chamado para nós, né? E ele diz assim, Pai Nosso, gritamos o teu nome, teu povo passa fome. E se a fome não mata, machuca demais. Pobre vive de saber viver. Pede justiça e ela não vem. Cansa de esperar um novo dia. Pai Nosso, se esta vida não mata, machuca demais. Então que nós possamos refletir bastante sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso ser e sentir em relação aos nossos irmãos que necessitam, que às vezes batem na nossa porta, às vezes batem até embriagado, mas pedindo comida, e não se nega comida a ninguém, que pedem uma roupa usada, um calçado usado, que pedem uma moeda na porta do banco, ou que às vezes está vendendo uma meia. Quantas meias a gente compra às vezes sem necessidade de meia, mas para ajudar aquela mãe que está lá com uma criança que não quer pedir esmola, então ela vende meia, ela vende outras coisas, para o idoso que está vendendo coisa ainda na rua. Tem uma senhorinha idosa que anda arrastando um carrinho de salgadinho há muitos anos em Dourados, trabalhando. Maior dificuldade para levantar aquilo no ônibus circular. As pessoas ajudam a colocar o carrinho para dentro, descer para baixo. Então, somos nós que temos que começar a pensar, essas coisas nos incomodam? Se elas nos incomodam, o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós podemos fazer à luz do Evangelho de Jesus? Se queremos sermos chamados de cristãos e de cristãos espíritas, precisamos reagir contra nós mesmos, sairmos da nossa zona de conforto. É bom ter um teto, ter casa, ter alimento, ter família, ter tudo. E os que não têm? Quanto desperdício às vezes fazemos na nossa casa, sem lembrar que naquele momento tem muita gente que não tem o mínimo. Então tudo isso é cuidado também, tudo isso é justiça social. Começa lá em casa, quando eu, por exemplo, policio o supérfluo, o desperdício na minha casa. Faço disso uso, por exemplo, para doação. Não é porque está sobrando, mas quando eu não desperdiço e ajudo alguém, eu estou otimizando 2 vezes mais aquilo que eu poderia estar perdendo. Então, meus irmãos, é nesse sentido, desculpa por eu ter me alongado, tá? Mas que eu desejo que todos possam refletir e, com a paz do Cristo, no coração de cada um, possamos continuar a nossa semana na Santa Paz. Muito obrigado, que assim seja. Irmãos, agradecemos nossa irmã Maria José. Essa fala realmente mexe conosco, o nosso íntimo. E nós queremos aproveitar o gancho da fala para fazer um convite a todos. Nós temos aqui na nossa casa o Departamento de Assistência e Promoção Social. Antes de acirrar essa pandemia, nós juntamos aí algumas cestas básicas por doações de muitos aqui dos senhores também, e fizemos entrega, fizemos umas visitas em alguns bairros, e eu tive a oportunidade de participar. Criamos um grupo que chama Caritas, aqui da casa, muitos participam, e realmente nós somos em bairros aí, aonde a gente vê que nós somos afortunados por ter um teto, por ter um alimento, por ter um mínimo de dignidade de tudo isso que a nossa irmã Maria José falou. Então aproveito a oportunidade para convidá-los, que nós estamos retomando agora esses trabalhos, depois dessa amenizada aí, da Covid, da vacina que já está avançada, e vamos retomar essa distribuição de alimentos. É pouca coisa, na verdade,
mas para aquelas pessoas que recebem, você vê ali a alegria. E para quem esteve junto lá, não sei, aqui está a Ana, não lembro quem mais estava, o nosso irmão Djalma. Nós chegamos num barraco onde uma mãe com a criança no colo, mais 2, 3 ali, ela estava lavando roupa, e nós dissemos: olha, precisa de alimento? Estamos com algumas cestas aqui para distribuir para quem realmente precisa. Ela falou assim: olha, eu não preciso, eu ganhei, eu estou precisando de fralda descartável para minha criança e leite, mas alimento eu tenho. Mas ali tem outra senhora, ali tem outra, e ela nos acompanhou, mostrando aonde realmente estava precisando mais, e nós fizemos a distribuição. Então é interessante que as pessoas se ajudam mesmo na dificuldade. Elas se cotizam, se distribuem aquilo que tem mínimo, porque está vendo a necessidade ali do lado da sua casa. Então é um trabalho que nós queremos convidar a todos que quiserem, puderem trazer. Nós temos ali na frente uma vasilha ali, né, um caixote, vamos dizer assim, para colocar. Quem quiser trazer 1 quilo que seja, toda semana, uma cesta ou meia cesta, nós vamos organizando, vamos montando e nós vamos levando aonde há maiores necessidades. A coordenadora do nosso grupo aqui é a Marilu, ela é assistente social, então ela tem muita experiência e está catalogando essas pessoas para a gente dar um acompanhamento também nesse trabalho. Então está aí o convite, quem quiser colaborar, tenha certeza de que aquele quilo de alimento, aquele objeto usado que vocês trouxerem, vai servir para alguém que está necessitando. A fala da Maria José, acredito que, como a mim, deve ter tocado muito, né, os nossos corações, os nossos sentimentos, porque realmente passar fome não deve ser fácil, né? Então, nesse clima de solidariedade, convidamos a todos que levemos os nossos pensamentos à espiritualidade, porque aqui também eles estão trabalhando esta questão da caridade, da solidariedade, da justiça social. Muitos e muitos espíritos são arrebanhados e trazidos até este local, nesse momento, para ouvir a mensagem da noite, porque os mentores já sabiam do tema, já tinha sido divulgada durante a semana, e aqui eles arrebanharam muitos irmãos para ouvir um pouquinho do Evangelho de Jesus, desses ensinamentos, de que a justiça do Pai não falha, que cada um passa por aquilo momentaneamente, mas que tem a oportunidade de retomar um novo dia, uma nova encarnação, uma nova oportunidade. E assim, esses mentores amigos continuam distribuindo nesse instante, através do trabalho fraterno, as energias de amor, de cura, de alívio, de conforto. Quantos medicamentos nesse momento estão sendo distribuídos a esses irmãos que sofrem, que estão pelas ruas, muitos desencarnados ainda, perdidos, desorientados, e que aqui foram trazidos nesse instante, que possam continuar recebendo este atendimento pelos nossos pensamentos e sentimentos e vibrações de amor, e na Câmara de Paz possamos receber todos o tratamento de fluidoterapia, especialmente aqueles desencarnados que muitas vezes vieram conosco da nossa casa, do nosso trabalho, para receber aqui um bálsamo que necessitam, para prosseguir na jornada espiritual, buscando o aprimoramento que necessitam para crescer moralmente e poder ser digno de ser humano. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.